Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje quem vai apresentar o tema é o nosso amigo Daniel. Vai lá, Daniel, é com você. Fala, pessoal! O tema da aula de hoje é processos modeladores do relevo. É isso aí, pessoal. É isso aí. Então, pessoal, presta atenção na aula, tá bom? Vou indo lá, hein? Boa aula aí. Vai, professor, é com você. Então, alunos, nós vamos aprender hoje alguns processos que são responsáveis pelo formato, pela forma do relevo. Você pode perceber que em algumas áreas o terreno ele é mais plano, que em outras tem mais morros. Por que isso acontece? Eu vou trazer aqui duas maquetes com duas áreas diferentes para vocês terem mais ou menos uma ideia de como que o relevo ele pode variar de uma cidade, de um estado para outro, ok? Vamos lá? Então, alunos, temos aqui uma maquete da cidade do Rio de Janeiro, com os três maciços, o maciço da Tijuca, da Pedra Branca e o maciço do Jericinó, tá ok? Então aqui são algumas características que a gente pode perceber do relevo da cidade do Rio, ok? Vou pegar outra maquetezinha aqui de outra cidade, aqui. Então, alunos, temos aqui essa maquete do estado do Rio Grande do Sul, tá? Temos essa área aqui de Planalto, temos aqui as planícies, temos algumas serras aqui, e aí fica a pergunta, quais são os processos que fazem com que esse relevo tenha este formato? É o que a gente vai ver hoje. Sobre esses processos, né, esses agentes que modelam o relevo, temos dois tipos, que são os internos, que a gente chama de endógenos, e os externos, ou exógenos, tá ok? Nós vamos ver agora um slide com exemplos desses agentes internos e externos, tá? Eu vou dar uma pequena explicação. Vamos para o slide 1, ok? Então temos aí, temos os agentes internos ou endógenos, né? E os externos ou exógenos. No próximo slide, temos aí exemplos de agentes internos. Temos o vulcanismo e os terremotos que são provocados pelo tectonismo. Vamos ver cada um desses exemplos, ok? Vou apresentar agora a vocês um vídeo curto, né, sobre como mais ou menos acontece esse processo de vulcanismo. Vamos lá? Vamos ver o vídeo? Este é o momento em que o magma ele é expelido para a superfície da Terra, né, devido à alta pressão que ocorre no interior da Terra. Então, quando esse magma ele é expelido, aí ele começa a se resfriar, ele volta ao estado de rocha, né, que ele acaba formando novos relevos, ele acaba moldando também o relevo, tá ok? E um outro processo também que nós podemos falar é a questão do tectonismo. Mas como que isso ocorre? Bem, alunos, basicamente no interior da Terra nós temos as placas tectônicas. E as placas, elas se movem, né, sobre esse magma, que funciona mais ou menos como uma esteira, né, quando eles patinam. Que aí, às vezes, ocorre que essas placas imensas, elas se colidem. E pode ocorrer nesse processo os terremotos, né? Por exemplo, assim, às vezes acontece, né, quando as placas elas se chocam, né? Eu gosto bastante de usar aquele elemento da sala de aula para ilustrar, por exemplo. Pode acontecer isso aqui, ó, o envergamento, entendeu? E aí pode formar, por exemplo, uma cadeia de montanhas. Só que o problema é que, como hoje em dia a maioria, né, das partes da Terra estão povoadas, estão ocupadas, boa parte desses terremotos atinge as cidades. E aí, que eu vou mostrar para vocês mais um vídeo bem curtinho sobre como que isso afeta, né,
pode afetar a vida urbana. Vamos lá? Vamos para mais um takezinho, mais um vídeo. Então, alunos, podemos perceber, né, nesse instante, quando ocorrem os tremores, como que isso afeta, né, a vida na cidade. A gente pode perceber que no caso, quando ocorrem esses terremotos, né, nas cidades, vemos bastante destruição, né? Que quando ocorre a colisão entre as placas, elas produzem essa energia, né, que acaba afetando a superfície da Terra. Por exemplo, você pega assim uma piscina ou um lago, que seja, você pega uma pedra ou algum objeto e você joga. Quando esse objeto ele cai na água, você pode perceber que ela produz ondas, né? Ondas de energia. Agora você pensa como seriam placas de centenas de quilômetros, milhares de quilômetros quadrados se chocando. A energia que isso vai causar, ok? Vamos agora para o nosso próximo slide, quando eu vou, mas antes eu tenho que falar agora dos processos externos ou exógenos. São aqueles fatores externos que também influenciam no processo de modelagem do relevo. Temos a chuva, temos o impacto da água nas rochas, temos também o gelo, também o processo de congelamento das rochas. Temos também o processo de água dos rios, que é o processo fluvial, e o da chuva, que é o pluvial. Então, vamos agora sim para o nosso próximo slide. A gente vai falar agora do intemperismo físico, né, que é o impacto da água nas rochas. Tem aquele verso antigo que diz: a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bem, o impacto da água na rocha ao longo do tempo vai causando esse desgaste. E alunos, vocês podem perceber que eu não falei erosão, eu falei intemperismo. Mas professor, não é a mesma coisa? Não. Vamos lá. O intemperismo tem a ver mais com o desgaste dos materiais, dos sedimentos. A erosão tem mais a ver com o transporte. Como eu falei agora naquele slide, que eu citei o intemperismo físico. Por que físico? Porque é o impacto. E eu citei também ali o intemperismo físico hídrico, que é o impacto da água sobre as rochas. Tá ok? Vamos ao próximo slide. Temos aí o intemperismo químico, que é a dissolução dos elementos químicos da água. Que enquanto que no intemperismo físico temos o impacto, né? No intemperismo químico tem mais a ver com as reações químicas desses elementos, por exemplo, com a água, né? Então, quando você expõe a rocha debaixo da água, né, começa a ocorrer um processo de desgaste, pode ter também de oxidação, de destruição de alguns elementos e criação de outros elementos também. Podemos falar aí que é o intemperismo químico, ok? Vamos a mais um slide. Temos aí, agora sim, a gente vai entrar na questão da erosão. A primeira aí é a erosão eólica. Eu dei aí esse exemplo dos lençóis maranhenses. Está vendo aí esses morrinhos de areia? Por que eu dei esse exemplo? Como eu tinha falado, né, a erosão tem mais a ver com a questão do transporte. Aí você pensa, tem esses bancos de areia, bate o vento, ele transporta essa areia, esses materiais ou sedimentos, dependendo, né, de como vier escrito na sua prova, ela vem, essa areia ela é transportada e forma outros bancos de areia em outros locais. Deu para entender? Então é o transporte, ok? Próximo slide. Temos aí aqueles tipos que eu falei que sempre confunde, né? Professor, qual a diferença de fluvial para pluvial? Fluvial faz referência à água dos rios. Conforme a água dos rios, aquelas correntes vão passando por algumas áreas, vai causando um desgaste. Também tem a questão do desgaste, perdão, a erosão, desculpa. A erosão é o transporte também causado pela água da chuva. A gente vê muito isso em deslizamentos, tá ok? Quando passa assim a chuva, né? E aí vai transportando diversos elementos, tá ok? Então,
nós vimos o processo de intemperismo, que é o desgaste, vimos também o processo de erosão também, que é o transporte. E aí ocorre também um processo de acomodação desses sedimentos, que a gente chama de processo de sedimentação. Então, vamos lá, não esquece. O intemperismo é o desgaste, a erosão é o transporte e a acomodação é o processo de sedimentação, ok? Vamos a um próximo slide. Temos aí, para você não esquecer, revisão, intemperismo, fragmentação, erosão é o transporte e a sedimentação é a acomodação, ok? Tanto é que mais ou menos 60% do nosso relevo aqui no nosso país ele é formado por bacias sedimentares. E a mais famosa, uma das mais, perdão, é a bacia sedimentar do Parnaíba. Eu tenho aqui um pequeno mapinha para mostrar para vocês. Vamos lá, próximo slide. Tá vendo? Bacia sedimentar do Parnaíba. À esquerda nós temos a localização, né, da bacia sedimentar do Parnaíba. E à direita, nós temos esse mapa isométrico com essas linhas que marcam mais ou menos a altura, né, de cada camada que a gente chama de curvas de nível, ok? Então, alunos, nós vimos quantos elementos podem modelar, né, serem agentes modeladores do relevo. Falamos dos agentes internos, né, o processo de vulcanismo, o processo de tectonismo que acarreta os terremotos. Vimos também os processos externos, né, que é a ação da chuva, do impacto das águas, né? E aí, como sempre, a gente termina com o nosso desafio. Vamos ao desafio de hoje? Vamos lá. Temos aí a dinâmica do relevo brasileiro possui características próprias, tanto que mais de 60% do território brasileiro é formado por, opção A, cadeia de montanhas, opção B, planícies agricultáveis, opção C, bacias sedimentares. Tempo! Vamos agora à resposta. Bacias sedimentares. Então, aluno, se você acertou, parabéns. Se não acertou, não fique triste. Continue assistindo as aulas, assistam as outras aulas, continue tentando até você acertar. Acessem também o aplicativo Rio Educa, acessem as aulas dos outros professores, tá bom? Nos vemos na próxima e até mais.